Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal que vocês já sabem, sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a política do estado da Bahia, mais precisamente desse convite ou desejo que o presidente do PRTB, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, fez a Raíssa Soares. O Leandro Avalanche, que é o presidente nacional do PRTB, diz que pretende que Raíssa se filie ao PRTB e que, quem sabe, Raíssa saia candidata ao governo do estado da Bahia. Agora vamos entender, vamos analisar esse cenário, esse convite, o posicionamento da Raíssa com relação a esse convite e até o posicionamento político da Raíssa dos últimos anos e se o fiel escudeiro, o afiliado político da Raíssa Soares, o deputado estadual Diego Castro, irá para o PRTB, Ele não vai, não. irá acompanhar a Raíssa, como isso vai se desenrolar. Vamos lá. O Avalanche diz que ele pretende sim levar Raíssa para o PRTB. Agora a Raíssa, se a gente for analisar a postura política da Raíssa desde 2022 para cá, a gente vai entender que Raíssa, embora na minha opinião seja uma mulher que, forte, que tenha sim na minha opinião, tem muitas habilidades e se ela ajustar algumas coisas, quando eu falo isso, eu falo inclusive de ajustes no sentido de alinhado com aquilo que ela é verdadeiramente, eu acho que ela conseguirá muito mais convencer o eleitor que ela é um nome forte a estar aí ou na Assembleia Legislativa, ou na nossa Câmara Federal, ou quiçá no governo do estado da Bahia. Mas, se a gente analisar, como eu estava falando, Raíssa me parece que se posiciona muito como vassalo do Bolsonaro. Ela se posiciona muito subserviente ao Bolsonaro e eu acho que na política a postura de vassalagem é só para oportunista, não dá possibilidade de ter protagonismo, porque significa que tem que sempre prestar continência. Eu acho que existem hierarquias, a gente tem que sim e deve respeitar a hierarquia, mas vassalagem é diferente de respeito e disciplina. Eu digo isso porque Raíssa, em 2022, foi candidata ao Senado como a candidata médica de Bolsonaro, não foi eleita, e a gente percebeu que de 2023 para cá mudou muita coisa no relacionamento de Raíssa com Bolsonaro ou com a própria família Bolsonaro. Raíssa, até 2023, se não me falha a memória, ela era vice-presidente do PL estadual, estava abaixo só de João Roma, e a gente vê que começou a ter nos bastidores atrito entre Raíssa e Roma, e eu posso aferir aqui que muito por conta de Roma não está muito aberto ao diálogo, já falei, eu repito aqui, Roma é coronézinho, e Roma é aquele cacique do partido que é fisiológico, Ele tá no fisiologismo político e não troca, ele só ele que dá as cartas. E nesse contexto, eu acho que Raíssa se perdeu um pouco nesse sentido de continuar na vassalagem com Bolsonaro, uma vez que Raíssa diz que, inclusive a gente viu na Rádio, se não me falha a memória, agosto de 2024, ela diz lá que mesmo tendo ela muito atrito com João Roma e todo mundo sabendo, tanto nos bastidores quanto fora dos bastidores, ela dizendo que não, para ela sair do PL, que ela precisaria de um vídeo do Bolsonaro abençoando para ela ir numa outra sigla. Eu achei assim, vergonha alheia, eu achei que aí ela se diminuiu o passe dela e o capital político dela,
E aí ela fala, faz um vídeo me abençoando, porque o PL Bahia agora está entregue à esquerda, fez acordozinhos com a esquerda, mas o senhor não deve saber. Araíssa, você acredita nisso? Aí me abençoa, porque senão, se eu sair, vão falar que eu tô sendo traíra. Eu acho um pouco grave e problemático, primeiro, porque Raíssa tenha ou tem, mas a época deixa claro, pelo que ela diz, a intenção de sair do PL, mas não sairia porque senão vão taxá-la de traidora. A vontade dela, os princípios dela, ela botou no bolso porque vai que vão achar que eu sou traíra e o capitão vai entender que eu sou traíra. Ora, pouco tempo depois, o próprio Eduardo Bolsonaro expôs Raíssa de uma maneira, enfim, que ficou muito claro que a família Bolsonaro não queria nenhum tipo de troca com a Raíssa Soares, e inclusive Eduardo fez acusações graves contra a Raíssa. Eu não vou nem me alongar aqui, que tem um vídeo aqui no meu canal que eu analisei sobre. A Raíssa, inclusive, fez lá no Instagram dela, junto com a advogada, falando, calúnia é crime, blá, 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 blá. E a gente vê que ainda assim, ela continua meio que vassala do Bolsonaro. Eu acho inadequado, até porque político brasileiro, que é honrado, que é correto, não é vassalo de ninguém, nem de partido político, nem dos caciques políticos. Então, Raíssa, se colocar esperando bênção do Bolsonaro para ir para uma outra sigla, já é preocupante, porque, desculpa, político, você ser político, você estar político ou na política, a sua intenção é com seus eleitores, é ajudar na governabilidade do município, do estado ou do Brasil. E não o contrário, não prestar continência a partidos políticos ou a caciques. Claro, a gente deve respeito e a gente deve estar alinhado com o partido político que a gente se filiar, porque senão é canalice. Agora, se colocar dessa forma, para mim fica parecendo aquelas pessoas que se elegem na credibilidade do outro. Peraí, Bolsonaro me apoiar, eu sou bem votada, mas se Bolsonaro não me abençoar, eu estou morta politicamente. Eu acho que é basicamente isso que Raíssa pensa. Inclusive, eu fiz outros vídeos sobre Raíssa, falando aqui no canal, que fica parecendo que ela não tem coragem, ela sempre tem medo de se colocar, demora, perde o timing para se colocar, assim como demorou para falar que Roma não tem diálogo, ainda assim tactando para falar, sabe? Enfim, eu acho que ela perde o capital político, a relevância política por conta dessa postura subserviente e de vassalagem política. E aí, mesmo o PL tendo boicotado a Raíssa, por quê? É que a galera acha e confia na memória pública, na memória curta do público. Graças a Deus, não é o caso da Ara, nem do canal da Ara, que traz para você tudo sem canalice nem oportunismo. Raíssa havia dito, ou havia demonstrado a sua pretensão para sair candidato ano passado ao Legislativo Municipal. Estava se ventilando Feira de Santana, o próprio Porto Seguro, enfim. E PL não a apoiou. Nem ela, nem inclusive o filho dela, que sairia vereador. É claro que depois ela falou, não, meu filho não vai sair vereador porque a gente não faz esse tipo de acordos e alinhamentos com partidos que a gente não tá alinhado com a gente. Ora, se Raíssa acreditasse nisso, o que ela tá fazendo no PL? Não foi ela mesma que denunciou que supostamente PL alinhou com partidos de esquerda, supostamente até não, vou me corrigir, PL no Brasil se alinhou com o próprio PT em 79 municípios. Gente, Mas a Raíssa falou isso, que PL se alinhou aqui a nível estadual com partidos da esquerda. Inclusive ela deduziu que talvez tivesse alguma dívida de 2022 a ser paga, que ela inclusive desconhecia, mas que talvez fosse essa. Ora, se o filho não saiu vereador
porque ela não coaduna com isso, porque ela continua no PL se o PL faz a mesma coisa, alinhar com o partido de esquerda. A conta não fecha, a conta não fecha. Aí, ela foi boicotada dentro do PL para ser candidata ao governo municipal. Ela poderia, inclusive, escolher Feira de Santana, enfim. Aí, o que ela faz? Ela permanece no PL e fica tentando essas humilhações públicas, sabe? Não tô conseguindo chegar no Bolsonaro, talvez estão passando coisas erradas pro Bolsonaro. Gente, se eu tenho credibilidade com uma pessoa e um inimigo meu, ou um falso amigo meu, foi lá falar pra pessoa, a Ara falou isso e aquilo, se eu tenho credibilidade, o mínimo, a pessoa vai escutar meu lado, é o mínimo. Se a pessoa não fizer questão de me escutar, isso pressupõe-se que eu não tenho credibilidade com essa pessoa, que eu tenho zero credibilidade com essa pessoa. Mas Raíssa, acho que continua em negação e não quer entender que Bolsonaro não quer nada com ela, ou porque Roma envenenou, ou porque simplesmente esses caciques da política, eles são machistas, Então, peraí, não, essa mulher aqui, não, é favor que a gente tá fazendo, é favorzinho, a gente já deu nossa imagem, atrelou a ela 2022, o que ela quer? Nisso que dá não fazer nome próprio, ficar se alinhando a nomes. Fazendo um paralelo aqui, meu canal é de opinião, eu tinha vídeo do Roma, do próprio Diego Castro pedindo voto pra mim, e enfim, tinha vídeos de Roberta, não sei o que, eu não utilizei vídeo de ninguém pedindo voto pra mim, porque eu acho que a gente não deve ser canalha. Se a gente defende uma coisa, a gente pode até mudar de ideia, mas a gente avisa o nosso eleitor que a gente mudou de ideia. Então, eu sempre falei, não sou canalha, não sou oportunista, não me ajoelhe para partido político, nem para cacique político. Eu acho que isso não significa ser problemática, não sei o que. Isso é honra e dignidade. Você aí pode discordar. Não utilizei a imagem de Roma, de ninguém, porque a imagem que eu queria que fosse vendida politicamente é a minha, com os meus defeitos, com as minhas habilidades, e assumo a total responsabilidade por isso. Mas a galera quer se associar ou buscar credibilidade alheia, dá nisso. E agora vamos à parte do convite do PRTB. PRTB, gente, que quer mudar o nome para Brasileiro. Na verdade, quer mudar para Partido Brasileiro ou Partido do Brasil. Porque eles tentaram Brasileiro ou Brasil, aí não conseguiram. O TSE falou, não dá, né? Porque o Partido da Mulher Brasileira tentou também, não deu. Porque, gente, imagina um partido nome Brasil. Aí na campanha eleitoral fala, vote nos vereadores do Brasil, vote nos deputados do Brasil. Induz eleitor, sim, ao erro, acaba uma manipulaçãozinha aí, porque maioria da galera não entende sobre política, nem a classe política entende sobre política, o tanto que tem de vereador e deputado estadual e federal que não entende sobre política, que não tem um time adequado, que a assessoria é tudo para ajudar a base para reeleição, não está escrito. Que dirá a galera que tem as coisas do dia a dia, né, que não tem nem tempo para se inteirar com a política, deveria, mas enfim, não tem tempo, e aí fica fácil de se manipular. O partido para o Brasil, não, né? Aí tá tentando agora para partido brasileiro. Lembrando que Levi Fidelix, que é o dono, né, do PRTB, faleceu em 2021, tem uma briga aí entre o Avalanche e a família dele, que envolve muitas coisas, inclusive imóveis. É uma briga não muito fácil, mas PRTB, na minha opinião, apesar de ter lá o Pablo Marçal, que eu tenho minhas ressalvas, vocês sabem aqui, um picareta, um pilantra, como é que eu falo? Um oportunista, um canalha, mas que é adorado por muitos e tá tudo bem. Eu tenho minha ressalva, mas eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Raíssa ainda não, né, bateu exatamente que vai pro PRTB, e Diego, como eu falei, que é o apadrinhado político da Raíssa,
me falou, que eu perguntei para ele se ele iria para o PRTB, ele me falou que não. Inclusive, falar aqui que eu não sou defensora de Diego, assessora de Diego, mas eu não sou canalha nem oportunista, e Diego, todas as oportunidades que eu o contactei para escutar o lado dele, ele sempre respondeu. Quando eu falei, você está sofrendo um processo de expulsão? Ele, não, é fake news. Eu falei, Diego, eu entrei em contato com Gadelha lá do Metrópolis, perguntei e me falaram que não era fake news, mas eu vou dar também o seu lado. Ele, não é fake news e tudo. Quando ele recebeu a intimação lá, a notificação da expulsão, eu entrei em contato, ele me falou, explicou o lado dele, eu botei também aqui, porque aqui sem canalice nem oportunismo, e ontem também eu fiz contato, eu falei, aí, você vai pro PRTB com Raíssa, você recebeu o convite? Ele falou que não iria, porque ele citou inclusive Pablo Marçal. Para aquilo que ele falou, é basicamente isso. Diego não iria pro PRTB, porque Marçal tá dizendo, né, que provavelmente vai sair candidato à presidência da República por PRTB, e Diego, além de ter também as ressalvas dele perante o Marçal, ele tá querendo dizer o seguinte, olha, se eu sou bolsonarista, eu apoio Bolsonaro, e eu vou para um partido de Marçal, Marçal vai tentar vaga, supostamente, tecnicamente, que eu, Diego, quero que seja de Bolsonaro, então não vou apoiar. Então ele falou que não tem a possibilidade de ir para o PRTB. O Bahia Notícias deu ontem que alguém do entorno do Diego, alguma fonte no entorno de Diego, disse que Diego não vê lógica, não vê politicamente viável que ele vai para o PRTB, que não faz sentido. Diego, politicamente tudo faz sentido, porque política é a arte do possível. Logicamente, talvez não. Agora, politicamente, tudo faz sentido. Tanto faz sentido que Raíssa pretendia sair para prefeita 2024. Aí depois ela tinha falado também em 2023 que seria deputada federal. Depois falou que é um projeto pessoal ela ir como deputada federal, que inclusive no mesmo dia que ela falou para o Bolsonaro abençoá-la através de um vídeo para ela ir para um outro partido, porque era um projeto pessoal dela. Ora, um projeto pessoal dela tem que depender da bênção de Bolsonaro. Bolsonaro é Deus, é divindade, bênção é de Deus, não é verdade? E aí, Diego provavelmente vai permanecer no PL, ainda que ele esteja com essa questão, né, de expulsão dentro do PL. Na minha opinião, também numa clara vassalagem ao bolsonarismo. Diego, que também foi exposto pelo Eduardo Bolsonaro, vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui analisando, mas que passa pano também. Ah, não, tadinhos, eles nem sabem que tá acontecendo, estão sendo contaminados. Sei. E Diego provavelmente não vai continuar no PL, mesmo sendo bocoitado. Achando ele, na minha opinião, que talvez pela mesma ideia que Raíssa tem de poder ser taxado de canalha ou traíra. Nisso que dá muito radicalizar de um lado ou do outro. Porque se a pessoa é eleita na vanguarda dos bolsonaristas, que são muito ideológicos, é claro que tem que segurar a bandeira até o final, porque senão não vai conseguir se reeleger. Deve ser essa conta que Diego está fazendo. Mas 2026 está muito longe, dá para fazer muita coisa. Até lá, talvez Bolsonaro não tenha tanta força, bolsonaristas já tenham soltado mão de Bolsonaro, já apoiarem outra pessoa. Inclusive, tem bolsonarista que apoiou o PRTB, que apoiou o Pablo. Pablo conseguiu a votação expressiva que conseguiu, mesmo sendo um outsider. Ele não é tão outsider porque ele foi eleito deputado federal, depois foi cassado, né? Mas a gente sabe que o senhor Pablo foi eleito por muitos foi votado por muitos bolsonaristas. Ou seja, Diego, entendeu? E Raíssa, na minha opinião, comete um erro de cálculo político. Raíssa tá precisando de uma assessoria, meu querido.
Você é das poucas mulheres que é muito conhecida, que tem relevância aqui na Bahia. Mostra quem você é, faça teu nome, mulher. Faça teu nome independente de Bolsonaro. Chama no peito e vai. Quem abençoa é Deus, não é Bolsonaro, não. E, como eu estava dizendo, Raíssa, na minha opinião, comete um erro de cálculo, porque a partir do momento que ela diz que tem um desejo de ser, inclusive, projeto dela pessoal, deputada federal, e ela tem oportunidade de, inclusive, fazer isso pelo PRTB, ou deputada federal, ou buscar a vaga de governadora. Talvez de governadora eu acho muito mais distante, mas pode tentar de federal, e ela ter a possibilidade de ser presidente estadual da sigla e ficar com o pé atrás. Será que é pelo motivo que Diego falou, que PRTB não fez nenhum prefeito? Diego falou, não, vou me corrigir, que Bahia Notícias falou, que alguém do entorno de Diego falou, porque o que Diego falou, eu abri aspas aqui, eu falei, que foi direto para mim. Bahia Notícias diz que alguém do entorno de Diego falou isso, porque PRTB não tem força na Bahia, nos quase 500 municípios, fez poucos vereadores e nenhuma prefeitura. Ué, e PL? Saiu envergonhado nas eleições da Bahia, fez quantas prefeituras? Foi só o Jânio, não foi? Não tem muita conta, não fecha. E política é arte do possível, ajustes, as coisas mudam. 2022, Raíssa era a doutora do Bolsonaro. Um ano depois, Bolsonaro não queria nem saber de Raíssa. Ou seja, a conta não fecha. O cálculo político da própria Raíssa e do Diego, na minha opinião, está errado. Porque PRTB é uma sigla que está crescendo, que a gente pode ter nossas ressalvas com relação ao Pablo estar lá ou não, mas ora, no PL nós temos Valdemar da Costa Neto. Valdemar Costa Neto foi condenado no Mensalão. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL há quase 26 anos. Tem um vídeo meu, que eu vou pedir para o Dom botar no card aqui, que eu conto a história do Valdemar Costa Neto. Como que ele entrou no PL, como ele dá as cartas e como ele está esses anos todos presidente do PL, ainda mesmo quando ele foi condenado no meu salão. Ou seja, canalice por canalice, né, Raíssa? Ou né, Diogo? Valdemar Costa Neto, não sei, não é lá um homem honrado. Claro, é habilidoso, é pragmático. Agora, querer justificar uma coisa por conveniência, isso sim não faz sentido e não tem lógica. Agora, mudar de legenda, uma legenda que não está à esquerda, porque PRTB não está à esquerda, e uma legenda que principalmente está te oferecendo possibilidade de você fazer pelos seus políticos, faz isso. De possibilidade de você ter gerência, digamos assim, a nível estadual, de você inclusive impactar mulheres. Quantas mulheres a gente tem presidente de uma sigla estadual, Raíssa? Quanto nós temos? Raíssa, que inclusive fiz contato para escutar o lado dela, mas provavelmente está corrido, porque eu fiz contato agora pela manhã, ainda não recebi o retorno dela para saber se ela vai mesmo para o PRTB, se ela vai sair governadora, enfim, que o espaço aqui está aberto. Se ela me responder, eu venho aqui trazer para vocês, que é sem canalice nem oportunismo, mas na minha opinião, Raíssa comete um erro de cálculo politicamente falando. Política é a arte do possível. Até 2026, muita coisa pode acontecer. Política é tão arte do possível que Pablo, com tudo que teve, a questão criminal de anos atrás, as canalices e tudo, quase vai para o segundo turno. Se não fosse, porque toda a recompensa do canalha é pouco, se não fosse a canalice de ter colocado aquele laudo fake contra Boulos, talvez ele estivesse no segundo turno. Ele nem precisava daquilo, porque adversário político, a gente tem que ter um mínimo de decoro, de hombridade, de caráter para lidar, não é querendo criar fakes para fazer assassinato de reputação, porque uma hora volta para a pessoa. Então, a arte do possível, Raíssa tem oportunidade de ir para o PRTB,
para renovação política, inclusive, para fazer o nome dela, para trazer mulheres para a política, muitas mulheres que estão descontentes com o PL. Eu mesmo conheço muitas, eu recebo várias mensagens de mulheres que se sentiram enganadas e abandonadas pelo PL a nível da Bahia, não só aqui Vitória da Conquista. Raíssa tem oportunidade de criar uma política ou trazer mulheres para a política de maneira coescutativa, até porque usando a experiência do que ela já passou na política e não ser escutada, o que ela já passou com esses homens, ela tem oportunidade de ser referência, porque, repito, não é fácil a gente achar mulher presidente de uma sigla estadual. Ela tem oportunidade de fazer renovação política no PRTB, aqui a nível da Bahia, andar os municípios, a gente ainda tem, até 2026, abril, para começar a ter as filiações e as articulações políticas, a gente tem muito tempo, mas ao mesmo tempo, 2026 é agora, então eu acho que a Raíssa perde uma oportunidade única de fazer o nome dela, de desvincular de Bolsonaro, de dar autoridade e poder na vida dela para Deus, não para Bolsonaro. Então ela vai ficar vassalinha de Bolsonaro até quando? Inclusive, na minha opinião, se é pequena, porque fica refém do bolsonarismo. Então ela não pode mudar de ideias, ela tem que ficar no bolsonarismo ou no PL, porque senão a galera vai falar que ela é traíra. É o que a galera vai falar ou as convicções da própria Raíssa. Eu, inclusive, vou quebrar o protocolo aqui, mas o canal é meu, o canal é de opinião. Eu, inclusive, se tivesse Raíssa indo para o pleito a nível federal, hoje eu votaria na Raíssa, e a nível do governo estadual, hoje eu votaria na Raíssa, sem ser do PRTB e nada disso, mas porque eu sei que ela tem uma competência, ela defende algumas pautas que eu acredito. Eu acho que a possibilidade de a gente ter uma mulher lá na política. Discordo desse bolsonarismo doentio, discordo quando ela fala que é admiradora das lutas de Bolsonaro. Bolsonaro establishment. Que luta, Raíssa? Pelo amor de Deus. Então eu acho que Raíssa tem oportunidades aí de desvincular, assuma, enfrente as consequências da tua escolha, porque as consequências de você ter se alinhado a Bolsonaro você está vivendo, que é o quê? Abandonada, escanteada pelo Bolsonaro, pela sigla, pelo próprio PL, você está escanteada. Então, bota o cropped, mulher, reaja, você não deve nada para essa galera, ou tá com o rabo preso. Se tiver com o rabo preso, jogue tudo no ventilador, sabe? Uma coisa que eu gosto do Pablo é a coragem dele. Pablo, quando for para enfrentar a família Bolsonaro, ele enfrenta cada um deles e eles baixam a bola, tá? Isso eu gosto do Pablo. Pode falar que ele é isso, aquilo, mas ele é inteligente e ele é corajoso. Isso eu valorizo. E na política nós precisamos de homens e mulheres com coragem, não ratos, não sectários, não vassalos. Então a gente precisa de pessoas que enfrentam as consequências, inclusive de perder. Agora, peraí, eu não vou pro PRTB porque eu preciso de bênção de Bolsonaro? Bolsonaro agora é Deus para estar abençoando alguém? Ou então, Raíssa, você não tem a pretensão de dar contribuição para o seu povo, para a sua comunidade? É isso? Então você quer fazer parte do projeto político do Bolsonaro, que nem te quer no projeto político dele? A conta não fecha. Eu espero verdadeiramente que, se Raíssa não aceitar esse convite do PRTB, que PRTB convide uma mulher para fazer um nome aqui no estado da Bahia, para trazer mais mulheres para a política, para a causa ser maior de qualquer diferença entre nós mulheres, para que sim, porque mulher tem mais escutativa, é mais emocional também, né? Mas tem mais escutativa para a gente conseguir construir pontes, para a gente poder
tentar pelo menos renovação política e não sempre bater continência para os donos do poder. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Nós temos o sistema, o sufrágio periódico e universal para isso, para a gente fazer nossas escolhas. Agora, se toda vez que a gente se propõe a ser homens e mulheres na política, a gente se acovardar, a gente não merece o voto do eleitor. Porque o eleitor, quando ele vota na gente, é um ato de coragem. Porque o eleitor covarde, ele vota nulo ou vota em branco. Então, a gente tem que honrar o voto corajoso do eleitor na gente, para a gente ter coragem de fazer, sem canalice, aquilo que a gente falou que ia fazer. Agora, a pessoa ficar presa num partido que não lhe valoriza, que todas as vezes que tem oportunidade, a escanteia. João Roma falou esses dias lá no Bonfim, contei pra vocês aqui. Raíssa tá no PL, é um quadro importante na sabonetagem dele. Mas se ela quiser sair, pode, ou seja, o caminho tá livre. Você não faz diferença, querida. É isso que eles estão falando. Então, tenha dignidade, tenha honra. Se você não quiser ir pro PRTB, houve aí boatos que Novo te chamou, que Republicanos te chamou, mas Novo já tem um presidente estadual, não tem? O Quadros, o André Quadros. Então faz teu nome. Política não é só cargo político. Presidente de sigla tem também muita forma de contribuir na questão política. O Bolsonaro não é só presidente de honra e das cartas. É mentira? O Vieira Lima aqui na Bahia das cartas no MDB. Você como presidente estadual do PRTB, eu acho que você conseguiria construir muita coisa, alinhar muita coisa e ficar vassala do bolsonarismo, aí você perde respeito. Inclusive o meu. Eu falo, se Raíssa continuar nessa ladainha de bolsonarismo, a respeito ao capitão, eu acho que nós mulheres não deveríamos dar um voto de confiança numa mulher que se curva para um homem, independente se é Bolsonaro, o que quer que seja, na política, que o homem não quer nem dialogar com ela. Então, se uma mulher dessa entrar no poder, ela não vai fazer valer o nosso voto nela, ela vai fazer valer aquilo que o chefe dela, o capitão dela manda. É isso que ela tá querendo dizer? Então ela vai ser cada vez mais descredibilizada e desmerecedora do voto da galera que quer mudança, que quer sim representatividade, que quer ver mulher fazendo diferença, errando o que faz parte do caminho, mas sem canalice, sem oportunismo. Pelo amor de Deus, perde oportunidade, tanto ela quanto o Diego, de fazer diferente, porque é aquilo que meu marido fala. Se você entra na política sendo você, enfrentando as consequências de quem você é, uma coisa. Pode falar o que for de Pablo, é mentiroso e não sei o quê, mas é corajoso. Agora, se você entra na política, na canalice, no oportunismo, eu não posso porque o presidente da sigla é esse aqui. Você não merece o voto da galera. E se você faz isso, você é um oportunista. Toda vez que for oportuno, você vai e recalcula. Toda vez. Você não faz pelo bem do povo. Isso não é ser político. Isso é ser político fisiológico. Isso é ser canalha. Isso é ser oportunista. E vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice, nem oportunismo. E entre fazer nada e fazer alguma coisa, eu escolhi compartilhar conhecimento. Eu escolhi dar as caras aqui no meu canal, porque eu acredito no Brasil, eu acredito no meu município, acredito no estado da Bahia. E eu sei que a diferença está dentro de cada um de nós. A gente vive o Brasil que a gente planta. E você? Que Brasil você tem plantado? Au revoir.